Muito bom dia. Vamos lá então fechar a semana, sexta-feira aqui de hoje, 18 de março, semana volátil como sempre. Veja o petróleo que eu venho falando, as commodities que eu venho falando no geral esses últimos dias. Ontem subiu 8%, mas chegou a bater no começo da semana passada na casa dos $130 e ontem, antes de ontem, perdão, chegou a bater 97, 98 dólares. Depois subiu para cima dos $100 novamente com a alta de ontem com a alta de ontem de 8% e hoje subindo mais 1% ainda. Então, bastante volátil. O gás europeu já caiu 70% desde o pico, é aquele TTF, o índice do gás negociado na Alemanha. Portanto, de novo, como eu falei, bastante volátil. A questão é que o Kremlin, na Rússia, negou que houveram grandes avanços nas conversações entre Rússia e Ucrânia. Com isso, as commodities sim continuam voláteis, com receio de que se a guerra persiste, teremos disrupções na cadeia produtiva. Por hora, na energia continua fluindo normalmente o gás, principalmente da Rússia para a Ucrânia. O petróleo russo negociado sob um prêmio de risco, ou seja, com cotações de 20 a 25 dólares, dependendo do dia, abaixo da cotação do petróleo negociado em Londres, o Brent, e o WTI em Nova York. Portanto, é óbvio que gera alguns interesses de compra. A Shell comprou alguns petróleos russos a um preço mais barato na semana passada, deu até uma discussão sobre isso, mas enfim, são coisas do mercado que trazem toda essa volatilidade. Hoje tem definição de taxa de juros na Rússia, que quando estourou a guerra, eles subiram de 9,5% para 20% a sua taxa de juros. Vamos entender agora qual o movimento que eles vão fazer pela manhã. Hoje vai ter uma conversa do presidente americano, Joe Biden, com o Xi Jinping chinês, para o Biden mencionando que se a China apoiar a Rússia, eles também farão sanções, vão impor sanções à China, tá? Ou seja, que a China terá custos caso apoie abertamente dessa maneira ou ajudando militarmente a Rússia. Vamos ver, essa conversa pode dar uma boa direção para o mercado como um todo. E ontem nos Estados Unidos, a Câmara aprovou quase que por unanimidade, uma vez que ambos os partidos, democratas e republicanos, estão apoiando. Agora vai para o Senado, mas como é bipartidário, ou seja, ambos os partidos apoiando, deve ser fácil de ser aprovada uma legislação de fim de laços comerciais com a Rússia e a Bielorrússia, né, Belarus? O que isso acontece? As tarifas passam a ser mais altas de alguns produtos de importação e uma eventual suspensão da Rússia na Organização Mundial do Comércio. Ontem na Inglaterra, o Banco Central inglês, assim como previsto, que a gente mencionou aqui no começo da semana e ontem, subiu sua taxa de juros pela terceira vez seguida para 0,75 e já voltou para níveis pré-pandemia. E o Japão, na contramão do restante do mundo, manteve os seus juros inalterados em menos 0,1%, juros nominal negativo, tá? A inflação por lá saiu em 0,9% ao ano. O Japão, que mesmo nesse momento em que o mundo está inflacionário, eles não conseguem produzir uma inflação maior como um todo. Isso acontece desde o começo dos anos 90, quando estourou a bolha por lá. Aqui no Brasil tem às 9 da manhã a PNAD contínua, que vai divulgar a taxa de desemprego às 9 da manhã, tá? E tem também ontem o plano que foi divulgado pelo Ministério da Economia de injeção de 165 bilhões de reais numa economia, em que ele tem basicamente 4 pontos. Vamos lá: antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas, saque de até R$1.000 do FGTS, oferta de microcrédito digital e um aumento também no crédito consignado, que é aquele empréstimo com desconto em folha que tem um risco muito menor, tá bom? Um ótimo dia a todos, um forte abraço, vamos ver os dados saindo ao longo do dia, a gente vai conversando. Até lá!